filho, papai. Oh, Espírito Santo de Deus, usa ele, Pai, com ousadia, usa, Pai, com sabedoria, Pai, aquilo que ele tem para falar, Pai, nessa noite, para nossos corações, que nós não venha voltar do jeito que entremos aqui, mas eu creio que o Senhor já colocou a palavra, Senhor, na vida dele, no coração dele, Senhor, meu Deus, Pai, e nessa noite eu lhe peço, Pai, usa com poder e autoridade, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, também abençoa, Pai, a vida dele, Senhor, abençoa, o ministério dele, Senhor, meu Deus, eu sei, Senhor, o que ele tem passado, o que o Senhor tem falado com ele, Pai, oh, Deus poderoso, entra, Pai, com providência, Pai, na área financeira, Pai, entra, Pai, com providência, Pai, no ministério dele, Pai, que tudo aquilo que tem se levantado contra ele, contra a família dele, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu decreto no nome do poderoso Jesus, que hoje venha cair por terra toda oração contrária, todo jejum contrário, no nome do poderoso Jesus, aleluias, e decreto bênçãos, Pai, na vida dele, bênçãos no lar dele, no poder do nome do Senhor Jesus, assim seja feita a tua vontade, amém. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez eu cumprimento a igreja de Pai do Senhor, amém. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sou grato a Deus por essa oportunidade, irmãos. Está falando uma vez mais da palavra do Senhor. Aleluia. Abre uma palavra de Deus em nome de Jesus. No livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Aleluia. No versículo de número 32. Temos rapidamente aqui um estudo. E queremos passar rapidamente para os amados, para a edificação do corpo de Cristo. João 8,32, amém? Nós vamos usar bastante a Bíblia aqui no painel, aleluia, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? Pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, rapidamente aqui eu quero passar algumas informações para os irmãos da palavra de Deus, alguns conhecimentos que a gente pesquisou e buscou para estar trazendo nesta noite. Eu quero falar sobre a verdade. Hoje, em alguns lugares no mundo, é considerado, os irmãos sabem, né? O dia da mentira, o dia 1º de abril, né? Mas para nós entrar no texto que nós vamos aprender aqui hoje, pesquisar na palavra de Deus, nós temos que entender como começou primeiramente o dia que os homens falam, chamado dia da mentira, né? Tudo começou na mudança do calendário no século XVI, aproximadamente no século XVI, na França, até o ano de 1562, eles seguiam um calendário chamado calendário juliano, e eles tinham ali a virada de ano. Eles comemoravam a virada de ano dele no dia 1º de abril, que seria essa data, como seria hoje, na data deles lá, 1º de abril, e eles começavam a festejar a virada do ano já no mês 25 de março, na data 25 de março eles já começavam a festejar, no início da primavera. Isso aconteceu lá na França, repito, lá na França, você vai entender porque eu já falei 2 vezes França, para você não esquecer. Então começou tudo isso na França, só que em 1564, de 62 para 64, Carlos IX, rei da França, ele decidiu mudar o calendário para o gregoriano, ou seja, ele aderiu o calendário gregoriano, aderindo a data de virada de ano para o 1º de janeiro. Então, mudou-se de 1º de abril a virada de ano para o calendário, então, 1º de janeiro. Então, teve pessoas que não aderiram a esta data. Eles preferiram continuar dizendo que a virada de ano era então no dia 1º de abril. Então se tornou-se 2 grupos na França. Então o grupo que aderiu a 1º de janeiro, que seria como se fosse nós, eles começaram
a chamar este grupo que acreditava que a virada era e teria que ser, aleluia, no mês de abril. Eles falavam que eles eram os mentirosos, Então eles começaram a dizer, quando chegava a data de 1º de abril, eles diziam que era o dia dos mentirosos, porque eles estavam mentindo, dizendo que a data era em abril, da virada do ano. E um outro grupo estava dizendo que era em janeiro, então um ficava provocando o outro. Então as pessoas diziam que era a data dos tolos. Se você pesquisar no Google, estudar, você vai entender que eles chamavam, né? Dia 1º de abril era a data dos tolos. Outros colocavam outros nomes, até chegar para nosso conhecimento, chamado a data do dia da mentira. Mas nós que servimos a Deus, nós que servimos a Cristo, nós sabemos o que é a mentira. A Bíblia vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quando nós mentimos, nós estamos perdendo oportunidade. E eu posso dizer algumas percas que nós temos quando nós mentimos. Eu quero começar com um texto que está na Bíblia Sagrada, em Provérbios 26, verso 19. Agora nós vamos correr na Bíblia, amém? 26, verso 19. Louvado seja Deus. Não devemos mentir. Provérbios 26, verso 19. Assim o homem é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Se você ler o contexto anterior e depois você vai ver o que fala. Então, nós não podemos nem mentir brincando, porque quando nós mentimos, nós estamos se tornando filho de Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E nesta data de hoje, né, glórias a Deus, Provérbios 26, 19. Se quiser o estudo depois, eu posso estar tirando uma foto aqui do meu tema aqui, da mensagem, posso estar passando para os irmãos, a gente está verificando em casa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o ser humano, a humanidade, tem aquele costume assim de dizer, por exemplo, a brincadeira como eu vi hoje, né? Ganhei na loteria, né? Aí embaixo, brincadeira, hoje é o dia da mentira. Mas olha o que diz, nós não podemos mentir nem por brincadeira, não é verdade? Eu vi lá que, não estou vendo política, né? Eu vi lá que Lula, vencedor, né? Eleito 2022, o outro lá embaixo, é o dia da mentira, né? Ou vice-versa, entende? Então, as pessoas pegam esta data, estão fazendo dela chocarrice, brincadeira, as escolas aderiram e passa isso para as crianças, e consequentemente o pecado sorrateiramente vai se alastrando e as maldições vai entrando na vida da pessoa devagarzinho. Vamos lá, primeiro, aleluia, vamos lá, primeira vítima do mentiroso. Quem é a primeira vítima do mentiroso? Não é para quem ela conta a mentira. A primeira vítima do mentiroso é ela mesma. Quem está perdendo, nem que seja por uma brincadeira, olha só, quem está perdendo não é quem está ouvindo a mentira, mas quem está mentindo. Por quê? Porque quem está mentindo, ela perde o seu caráter, vamos lá, ela entristece o Espírito de Deus. Olha quantas perdas por mentira. A pessoa que está mentindo, ela perde a confiança das outras pessoas. A pessoa que está mentindo impede Deus de alto, né? Deus abençoar a vida dela. Então, quando a gente começa a mentir, nós não estamos tendo os privilégios de Deus. Nós não estamos entrando na graça de Deus. Então, aquele negócio assim, eu vou te contar um segredo, vou te dar isso, brincadeira, não, hoje é o dia da mentira. Então, no nosso calendário, vamos supor assim, melhor dizendo, nós cristãos, que não servimos ao reino desta terra, mas o reino de Deus, nós não temos que aderir a este costume, este hábito, porque esse hábito é do diabo. O diabo, ele é o pai da mentira. Interessante, eu falei 2 vezes, tudo começou na França. Se você não sabe, a França hoje está sendo considerada
o berço aonde vai reinar o anticristo. Eu tenho amigos meus, pessoas amigas, né? Não vou dizer irmãos em Cristo Jesus, pessoas amigas, que são maçons. O que é maçons? Maçons é pessoas que participam de uma loja, ali onde uma comunidade, uma sociedade, uns ajudam os outros, e eles começam a buscar a prosperidade da terra. Pois bem, há os fatos que falam que eles vendem a alma e tudo isso, todas essas coisas, e outros que não. Não é isso que eu quero entrar, mas eu tenho amigos, vizinhos maçom, e o interessante é que, conversando com eles, eu perguntei aonde que é a maior loja, né? Nós falamos igreja, eles falam loja, da maçonaria. A maior loja da maçonaria, ela se encontra na França. Olha só, como as coisas se encaminham para isso que eu estou pregando hoje. A maior loja, vamos supor, o ponto de encontro do mundo da maçonaria se encontra na França. Agora nós vamos para que a Bíblia fala, nos últimos dias seria levantado o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? É o chamado que a Bíblia diz, o anticristo. Quem que essa pessoa vai fazer o anticristo? Ele vai ser um grande governo, um grande líder, que a Bíblia diz que ele vai se assentar. Aonde? No trono. Que trono é esse? Aonde vai ser levantado o templo de Salomão em Israel. Ele vai vir, vai se assentar, e ele vai se declarar Deus. Pastor Alex, o que isso tem a ver com a mentira? A Bíblia diz que ele é o filho da perdição. Pois bem, a Bíblia fala também do quê? Do falso profeta. A Bíblia fala da besta, e a Bíblia fala também do anticristo. Se você quer saber quem é a besta, Apocalipse 17, pesquisa ali, você vai descobrir quem ele é. Ele já está reinando há muitos anos. Se você quiser descobrir quem é o anticristo está tudo certo para ser o presidente da França. Pastor Alex, você está falando isso com base? Estou. Por quê? Porque nós estamos vivendo no calendário do fim de todas as coisas, do arrebatamento. Então, na França, agora faz uma semana ou 2 semanas, se você pesquisar no Google, foi levantado o quê? O primeiro líder mundial, que vai ser uma pessoa que vai se tornar o líder, o líder mundial. Ele vai ser intocável. E este líder mundial é ele que vai ditar as regras na ONU, ou seja, nas nações, no mundo. Esta pessoa, se você está duvidando, você vai voltar lá para a Copa do Mundo que teve a última, você vai lembrar qual foi o país que ganhou na Copa do Mundo. Aí você começa a observar todos os símbolos da maçonaria dentro, numa mensagem subliminares da Copa. Você vai observar os sinais, tudo que está ali na Copa. Pesquisa, você vai entender o que eu estou falando. Pastor Alex, o que isso tem a ver com a verdade? Segura aí que nós vamos para a Bíblia já. Aleluia. João 8:44. Maravilha, muito bom. Está dentro do tema. Aleluia. Então, meus irmãos, vai se tornar esse líder mundial, é ele que vai ditar a regra, que vai trazer a marca da besta. O nome dele hoje é considerado Emmanuel Macron. Se você estudar Emmanuel Macron, ele tem tudo para querer ser igual a Jesus. Por quê? Ele quer dizer que ele é igual a Jesus. Porque Israel está esperando um Messias. Messias era Jesus. Jesus veio, mas Israel não aceitou. Israel, eles preferiram não acreditar, porque Jesus era o Messias, era para se tornar um rei, e eles entendiam que era um reino na terra, mas o reino de Jesus é um reino eterno. Quem entendeu diz glória a Deus. O reino de Jesus é um reino eterno. Então, quando Jesus dizia assim, o meu reino não é dessa terra, eles não entendiam. Então eles sacrificaram, mataram Jesus, e um grupo lá está esperando Jesus até hoje. Esse líder vai vir. O nome dele é Emanuel. Se você buscar em Isaías, Emanuel quer dizer Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então o nome dele é Emmanuel Macron. Macro, aleluia. Então ele está, mas a Bíblia diz que o Messias vinha de uma virgem. Você lembra da história de Natal? Veio quem era virgem? Maria.
né? Ela concebeu pelo Espírito Santo, não foi em ato de relação sexual. Então o Espírito Santo veio ali com o seu poder e cobriu ela com o seu manto, e ela concebeu um filho, Jesus, né? Aleluia. E a Bíblia diz que da virgem nasceria né? Então ele também parece que nasceu de uma virgem, uma mulher que foi estrupada, uma moça que foi estrupada, e ele nasceu. Ele tem a descendência judaica, então tudo se encaminha e tudo indica para ser ele. Nesta mesma data que ele foi mencionado, o líder mundial, preste atenção, foi também dada pela ONU. O que foi dado pela ONU? A islamofobia. Mas o nome é difícil de falar, né? E o que isso quer dizer? Que lei que quer dizer? É que ninguém pode falar contra a lei, né? Os deuses dos islâmicos, que é os deuses do Iraque. Você sabe quem são os islâmicos? É aqueles que entram nas igrejas e se explode tudo, mata todo mundo, e eles sentem glória, sentem alegria em matar vidas, porque eles acreditam que eles morrendo pelo Deus Alá deles, eles vão herdar um paraíso, uma vida eterna. Então ninguém pode falar do evangelho deles. Ou seja, o evangelho de Cristo, se for falar, propagar e ofender eles, eles terão direito de se defender. Sabe o que quer dizer isso? Eles estão tendo a cobertura da ONU, dos poderes maiores da terra, e eles vão fazer o que quiser. Sabe o que eu aprendo aqui? A perseguição religiosa está entrando, mas aquele que perseverar até o fim, Cristo Jesus, vai ser salvo, não vai sofrer as consequências, e ainda que sofra, será por pouco tempo, porque aquele que há de vir virá, e não tardará. Louvado seja Deus. Aleluia, glórias. Você lembra quantos cristãos morreram queimado, de cabeça para baixo, sendo tocha, jogaram óleo nas pessoas? Se você estudar, você vai ver que as pessoas eram queimadas. Aqueles que professavam Cristo Salvador, eles queimavam e ficavam festejando, e à luz de vela, a vela era um cristão queimando. Aquele que dizia que servia a Cristo, eles colocavam dentro de um coliseu com leões, e via os leões os traçalhar. Se você olhar na Bíblia, pesquisar a morte dos apóstolos, você vai ver o que fizeram com o apóstolo São Paulo. Eles colocaram ele num tronco e decapitaram a sua cabeça. Se você observar a história de Pedro, que escreveu a Bíblia, sabe como é que ele morreu? Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Se você estudar a vida de Tiago, você vai ver que ele foi transpassado por uma espada. Se você ver a história de Estevão, você vai ver que ele morreu apedrejado. Se você estudar a história dos apóstolos, você vai ver que foi só sofrimento, porque eles professavam Cristo Jesus Salvador. E o que eu quero dizer, o mundo está virando de perna para o ar. Sabe o que acontece? As autoridades estão querendo voltar para os cristãos da mesma forma, das mesma maneira, mas eu vejo Jesus Cristo arrebatando a sua igreja e levando o seu povo, aquele que estiver firme para morar no céu. Aleluia. E às vezes nós estamos passando por uma lutinha na casa, um probleminha, uma guerrinha, uma batalha. Eu não quero mais servir a Jesus. Eu tenho um amigo lá no Paquistão. Se você me pedir vídeo, me chama no privado, eu mando para você os vídeos, eu mando foto, eu peço, eu conecto eles com você, e você vai ver diariamente cristão que eles colocam na cruz e começam a apedrejar, e todo mundo com o celular filmando e gritando Deus Alá, e eles blasfemaram. Ei, nós vamos ser considerados blasfemos. Aleluia. Estamos chegando a esse tempo, irmãos. Se prepara, porque fizeram da verdade de Deus em mentira. Estão deixando de adorar, sabe quem? Ao Criador, para adorar a criatura. Quem é a criatura? É os homens, é o dinheiro, é o poder. Pastor, quantas verdades em pouco tempo. Nós precisamos entender que nós estamos no fim dos tempos.
aquele que está firme, a Bíblia diz assim, aquele que está limpo, que se limpe mais, e aquele que está sujo, que se suje mais, porque se está sujo não quer compromisso com Deus, então se suja de uma vez. Pastor Leque, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que Deus quer que você se prepare para morar no céu, e que nós se livramos dos enganos, dos engodos de Satanás, porque eu posso ser santo, santificado, oro, jejum, subo o monte, estou na igreja, no culto, dizimo, oferto, mas se eu entrar na brincadeira da mentira, e Jesus soar ali as trombetas, eu posso perder a minha salvação. E salvação é coisa simples, irmãos. Nós estávamos numa reunião de pastor, não sei se devo comentar, não sei se o pastor está assistindo ou não, mas eu vou falar aqui. E a pastora falou, nós conversando sobre arrebatamento, e a pastora falou assim, eu falei, pastora, a senhora vai subir, né? Ela disse, não sei, eu acho que não, porque Deus me mostrou, por causa de uma preocupação, eu perdi a minha salvação. Você vê, é um pente muito fino. Nós se preocupamos para não adulterar, nós se preocupamos para não se prostituir, nós se preocupamos para não beber, nós se preocupamos para não dar o falso testemunho, mas nós tropeçamos nas coisas pequenas, e dessa pequena que eu quero falar, a mentira. A mentira tem destruído muito casamento, a mentira tem destruído muitas famílias, a mentira tem destruído muitos filhos, a mentira está levando muita gente para o inferno. Mas existe a verdade. E João 8,32 nós lemos o quê? E conhecereis ela, a verdade, e ela vai nos libertar. É culto de libertação. É propício nós falarmos disso, amados. E conhecereis a verdade, e ela vai nos libertar. E o que é a verdade? O testemunho de Jeová diz que eles são verdade, o fariseu diz que ele é verdade, o adventista diz que eles são verdade, o espírita diz que eles são a verdade, e fica uma confusão, aonde você vai ter uma igreja, aonde você vai ter uma porta aberta, e cada um prega uma doutrina, mas existe a verdade. E a verdade, meus irmãos, se fosse me colocar um tema, verdade, nada procede contra a verdade. Aleluia. Pastor Alex, já vou terminar. Você falou que tem várias igrejas, então qual é a verdade? Existe a verdade, Jesus disse. Vamos para a palavra de Deus. Existe a coluna da verdade, que isso é um dos pilares dos adventistas, mas é bíblico. Quais são as colunas da verdade? Abra a Bíblia, ou leia aqui no quadro comigo, Jeremias 10:10, nós já vamos orar, Jeremias 10:10, rapidão. Agora eu quero ver agilidade lá no computador. Jeremias 10:10. Tem ninguém lá não? Tá vendo? Arrebatamento é assim, ó. Jesus vai vir, se estiver tomando água distraída. Lembra disso? Jeremias 10:10. Olha só. O que diz Jeremias 10:10? Mas o Senhor Deus é a verdade. Eu vou parar por aqui. Que tudo que estão ensinando for contra essa verdade, é mentira, tem engano. Se for contra Deus, é anti-Deus. Deus, Ele é a verdade. Olha João 14:6. O que diz em João 14:6? Então, eu tenho que andar nessa coluna. João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Então aquilo que nós ouvimos lá fora, se for contra Deus, contra Jesus, é anticristo. Aleluia, é anti-Messias. Eu não posso engolir nem aceitar aquilo que vai contra princípios de Deus. Você vai entender porque eu estou falando isso. Olha o que está escrito em João 17:17, para nós terminar, corre. Tem muito versículo, não vai dar tempo de ler tudo. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é verdade. Aleluia, a palavra do homem engana, é mentira. Aleluia, a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Então Deus é verdade, Jesus é verdade, a palavra de Deus é a verdade. E o que mais é verdade? Salmo 119, 151. Aleluia. Salmo 119, 151. Olha o que diz. Aleluia. 151, Salmo 119, 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos
são a verdade. Eu não posso ir contra. Eu não posso ir contra. Já vou falar de profecia em dentro de 5 minutos para dar o fim. Então a verdade é Deus, a verdade é Jesus, a palavra é a verdade, os mandamentos é verdade. João 16:13. Aleluia. Nunca mais você vai querer mentir, porque você vai ver que Deus é verdade, o Espírito é verdade, Jesus é verdade, o mandamento é verdade. Mas quando vier aquele, quem? O Espírito da verdade, aleluia, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito de Deus é a verdade. As igrejas batem no peito, a minha é certa, a outra é certa. Se tiver dentro dessas 5 colunas aqui, os princípios, as doutrinas, os ensinamentos, pode entrar nela, porque ela vai te levar para morar no céu. O pastor falou que tem a ver com a profecia. Se uma profecia que você ganha, ou recebe uma revelação, uma mensagem, for contra esses pilares que nós falamos, essas 5 verdades que nós falamos, desconsidere, porque Deus, Ele é fiel, Ele não vai contra a verdade. Deus não vai desfazer da palavra dEle, não vai invalidar uma palavra dEle, porque a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Aleluia, ou seja, Ele não é homem para mentir. O que Ele te falou? Ele vai cumprir. O que Ele te prometeu? Ele vai cumprir. Pastor, tem bênçãos que eu recebi que ainda não cumpriu, e Deus falou, é porque está faltando alguma coisa. Eu já falei numa sexta-feira aqui, Filipenses, não me foge a memória, 4:23. Se quiser botar, você vai entender. Eu falei na sexta, não, na quinta. Por que que não acontece de nós não recebermos alguns milagres, algumas bênçãos? Aleluia. Não é 4:23, se não me foge a memória. Ou é Efésio. Ou seja, diz que Deus, Ele é poderoso, muito mais, além, para fazer tudo aquilo que nós pedimos, né? Tudo que nós pedimos, aleluia. E aí depois tem a vírgula que diz assim, segundo o seu poder. Se nós temos o poder de Deus, nós vamos pedir, vai ficar mais fácil. Porque para ter o poder e a bênção de Deus, eu vou ter que ter intimidade e comunhão com Deus. É por isso que Elias disse, segundo a minha palavra, ele não usou Deus. Deus mandou dizer, ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus assinou embaixo, porque ele tinha intimidade com Deus. Aleluia. Pastor Alex, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer para você, que Deus não vai contra a sua palavra. Fica com a verdade. Não deixe engano nem mentira te lubriar tua mente e teu coração. Porque Deus quer que você mora no céu. Eu anotei aqui. Se nós quisermos estar na verdade, olha só, nós não tropeçaremos, pode ficar de pé. Nós não nos confundiremos com falsas doutrinas e demônios. Nós não seremos filhos do diabo, porque quem mente, quem não anda com a verdade, é filho do diabo. Se nós não seremos escravos do pecado, olha só o privilégio de quem anda na verdade. Não seremos humilhados, não seremos amaldiçoados. Eu podia botar os versos bíblicos, mas o horário não nos permite. Aleluia. E nós não seremos também, o melhor de tudo, condenados. Porque se eu saio numa vírgula e Jesus me chamar ou te chamar, podemos ser condenados. Pastor Alex, mas todos nós pecamos. Por isso que todo dia temos que estar buscando a Deus, se humilhando, buscando a presença, buscando a graça e reconhecendo, Pai, eu sou um pecador, me perdoa, eu me humilho, eu me arrependo, me perdoa, tem misericórdia. Eu tenho que todo dia estar fazendo isso. Não é só no culto de Natal, não é só no culto de batismo, de apresentação, ou outros que vai só no culto quando morre alguém da família, aí ele vai na igreja. Não, isso é uma vida constante. Pastor, você está querendo dizer que Deus só está na igreja? Não, Deus está na casa,
Deus está no teu coração, no teu trabalho, aonde você estiver. Mas a Bíblia diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é, Salmo 133:3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce, ou seja, como desce, né, sobre a barba e a barba de Arão. Salmo 133:3 vai dizer: é bom nós estarmos juntos aqui para engrandecer e louvar a Deus e aprender de Deus. Aquele momento que nós damos um culto racional, inteligente. Irmãos, eu vou falar algo aqui. Não se escandalize, pelo amor de Deus. É um ensinamento para você. Nós pentecostais, eu sou muito pentecostal. Já te convido para ir na vigília dia 7 de março. Vai ser um fogo tremendo. Mas já leva isso a partir de agora. Como ensinamento, é culto de libertação. Quando você estiver recebendo uma mensagem profética, uma revelação, cuida muito para você não deixar a emoção tomar conta de você e você não entender o que o profeta está entregando, direcionado por Deus. Porque eu já vi muitas pessoas que o profeta está entregando, ela começa a chorar, que é óbvio, a palavra de Deus, ela mexe com a gente é ser humano, na presença de Deus até forte e grande chora, mas às vezes a gente chora e entra em mistério, você entendeu? E às vezes aí depois a gente pergunta assim: o que Deus falou para ti? Olha, eu nem lembro, foi tão forte que eu nem lembro. Você já viu acontecer isso? O culto às vezes está uma maravilha, um fogo tremendo, e todo mundo em mistério, e daqui um pouco, irmão, no final do culto, alguém, você foi na igreja? Eu fui. Meu, você não foi? Estava uma benção. Meu, como é que foi? O pregador foi fulano, o pregador lá foi o Raul, Raul, vou usar o Raul aqui, o pregador foi o Raul pregou, estava uma benção, e Deus usou ele para falar comigo, e foi um Pentecoste tremendo, e o que ele falou? Eu nem lembro, foi muito fogo. Mas tem que cuidar com isso, irmão, porque às vezes nós não entendemos o direcionamento de Deus. Muito discernimento quando você ouve uma revelação. Eu já vi pessoas que, não estou julgando, pelo amor de Deus, nem tocando na unção de Deus, estou ensinando algo, para você ficar atento. O profeta vai apontar o dedo, vai entregar a mensagem, a pessoa já entra e ela sai ali, o que ele falou? Não lembro. Meu, aquela hora ali, eu nem lembro, foi muito fogo. Pastor, o que é isso? Está me exortando? Não, deixa Deus te usar. Mas entenda o que eu quero dizer agora, eu volto aqui a fita, para te dizer que nós temos que dar um culto racional a Deus, de inteligência. O diabo também engana, irmão. A Bíblia diz que o anticristo, o falso profeta, se possível ele vai enganar até os escolhidos. Então agora não é momento de nós ficar assim, meio, perdão a expressão, eu vou dizer para mim, tá? Meio bobão, meio menino. É hora de nós prestar atenção na palavra. O pregador falou, confira. Aonde está? O pregador falou, confira. Onde é que está isso aí? Não tem. Você tem essa liberdade, sabia? Não tem na Bíblia, não está aqui. Se ele não sabe onde é que está, porque às vezes a gente fala um versículo e não sabe na memória. Pastor, amigo, Nivaldo, eu não tenho versículo, mas eu vou procurar e vou te trazer. Eu tenho essa responsabilidade como pregoeiro da palavra. Então nós temos que dar um culto inteligente e racional para nós não perder a salvação por causa da mentira. A mentira, ela tem chamado um ditado, perna curta, né? E fizeram um desenho agora, um bonequinho chamado Pinóquio, né? Que o nariz cresce de quem mente, que isso é outra mentira. Mas a mentira, irmão, ela nem perna tem, ela não consegue andar, a não ser que alguém leva ela. Mas eu profetizo na tua vida que você vai ser um portador da verdade, da palavra de Deus. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Aleluia, repita comigo assim: mentira, nunca mais nos meus lábios. João capítulo 10, verso 10 diz assim: o diabo, ele é o pai da mentira, né? Ele veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus disse assim: e eu vim para que tenham vida uma vez, e a tenho de novo, vida duas vezes, em abundância. Sabe o que é isso? É vida aqui na terra, irmão, de bênção, aleluia, e vida
eterna lá no céu. Eu sempre falo, eu tomo posse dessa palavra, Isaías capítulo 1, verso 19, e se creres na palavra de Deus, comereis o melhor dessa terra. Então tem bênção para quem obedece aqui na terra, e tem bênção para você que vai morar no céu. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, eu vou orar com você e por você. Pai, mediante, Senhor, a tua igreja aqui, a tua palavra, eu ministrei a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, conforme o Senhor me deu. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, por esta mensagem, meu Deus, que o Senhor nos deu nesta noite. Meu Deus, que o nosso entendimento venha estar cada dia mais aguçado para a tua palavra. Deus, que a partir deste momento, que nós venhamos nos policiar, Pai, a cada dia mais, e nos libertar, Pai, desta mentira e desse espírito de mentira, em o nome do Senhor Jesus. Nos liberta, Deus, da mentira. Meu Deus, passa nos nossos lábios, como o Senhor passou, meu Deus querido, meu Deus de glória, aleluia, na boca de Isaías, uma cola tenaz, e muda os nossos lábios, muda o nosso palavreário, o nosso comportamento. Assim eu te peço, Senhor, misericórdia da minha vida, pois esta palavra, Senhor, eu a recebo para a minha vida, meu Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glórias a Deus. Irmãos, se você pesquisar na internet, existe um demônio chamado um demônio da mentira. O nome dele, eu marquei aqui, o nome dele é Xbeth, né? Se você quiser soletrar, é XESBETH, Xbeth, tá bom? Você pesquisa na internet, você vai ver a matança que faz esse espírito, chamado espírito da mentira, tá bom? Se você estudar em 1800 aproximadamente, na data 1º de abril, houve uma matança muito grande, se não me foge a memória, em Minas, né? Muitas pessoas morreram e foi atribuído a esse espírito, o espírito da mentira. Então, fica atento, né? Porque nós estamos no fim dos tempos. Faça assim com as tuas mãos, vamos agradecer. Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, e abençoo o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Como é que nós dizemos então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Vão em paz, que Deus os acompanhe. Verdade, nada procede contra a verdade. Amém? Estão despedidos em nome de Jesus. Glória.